a pessoa muitas vezes não consegue ver-se como vítima de tráfico de seres humanos. E isto das histórias que nos chegam são coisas que demoram anos. Às vezes estão à espera que as mulheres, sobretudo, que consigam, que adquiram a maioridade, ou seja, que tenham mais de 18 anos, para depois as traficarem. Mexem com a vulnerabilidade, com o facto de elas estarem aqui e não falarem a língua, com o facto de não terem para onde ir, nem saber pedir apoio, e controlam dessa forma. Tiram-lhes os documentos, ameaçam muitas vezes até no país de origem, ou seja, elas podem estar em Portugal e eles têm uma rede organizada também no país de origem, onde elas têm os filhos, os pais, o resto da família, e elas ameaçam essa família. E elas mantêm-se cá, esse medo mantém-se cá porque eles ameaçam fazer lá mal. E fazem. Aquilo que se passa em Portugal é que normalmente temos mais sinalizações de homens. Porque quando falamos em tráfico de seres humanos, falamos num crime que até é de género, em que as mulheres são muito mais vulneráveis e que os números europeus apontam muito mais para a vulnerabilidade das mulheres e das meninas, né? As crianças e jovens. Mas depois, na prática, em Portugal, aquilo que se vê são mais sinalizações de homens, porque os homens são contratados para trabalhar no meio do campo, na agricultura, e quando pedem ajuda, pedem todos juntos, por isso são sinalizações que vêm em grupo, que são mais visíveis, né? Têm mais números. As mulheres, quando falamos de tráfico de seres humanos, nas mulheres falamos basicamente para a exploração sexual, né? Ou seja, elas não só veem defraudado o seu projeto de vida, como têm também muitas vezes uma história de muita violência associada e que as faz ter ainda mais medo e mais receio de admitir, tanto perante a família, como perante a sociedade, como perante elas próprias, aquilo que lhes aconteceu. Aquilo que nós sabemos enquanto crime de tráfico de seres humanos é que é um crime extremamente difícil de provar. Não é? Para haver uma identificação formal da vítima pelo SEV, pela Polícia Judiciária, este crime tem que estar provado, tem que se conseguir provar que aquilo era um crime de tráfico e não outro. E o que acontece neste tipo de crime é que é tão complexo, tão difícil de provar, porque tem que se provar ações, meios e fins. Isto tem que ficar provado para se conseguir identificar aquela pessoa como vítima de tráfico de seres humanos. E esta dificuldade faz com que muitas vezes o crime seja identificado como outro crime, de violação, de fraude, outro crime associado, mas não exatamente outro crime de tráfico de seres humanos. São mulheres, muitas vezes, que já vêm até com doença mental associada, que foram vítimas de tortura, de violência, de espancamento, de violações e de crimes muito mais violentos e que deixam muito mais trauma. Por isso, todo o acompanhamento feito por nós é muito mais prolongado, é muito mais... tem que ser feito com muito mais até cuidado, não é? Porque o nosso know-how para uma vítima mulher é sempre mais difícil adaptarmos e perceber exatamente com o que é que estamos a lidar do que um homem que normalmente a situação, nós já acompanhámos outras vítimas do mesmo tipo, com a mesma problemática, não é? Mas não é assim muito fácil, há muitos indícios. Mas tem muito a ver com esta incapacidade da pessoa pedir ajuda, seja porque não fala a língua, seja porque não tem acesso ao exterior, seja porque está num país diferente e não faz ideia para onde começar. Todo este controle, ou não ter os documentos com ela, são indícios que nos alertam e que fazem entender que alguma coisa se pode estar ali a passar. Depois, se for laboral, tem muito a ver com a falta de rendimentos, com o trabalhar horas a mais, a falta de condições de higiene, de habitação, e no tráfico para a exploração sexual a mesma coisa, não é? A sonegação de rendimentos ou a falta de o controle, a violência. Na exploração sexual vê-se muito mais a violência. Pronto, são esses indícios que nos despertam um bocadinho a atenção. Sobretudo países do leste, Ucrânia, Moldávia, e depois os países chamados indostânicos, o Nepal, os países dessa zona que também já tivemos mais, mas são também países que de vez em quando recebemos algumas sinalizações muito a ver com o tráfico para a exploração laboral, que ainda assim são o que temos mais sinalizações. Temos também, em termos, por exemplo, de crianças e jovens, África, não é? O Congo,
agora Gâmbia, pronto, Nigéria, essa zona também é normalmente mulheres e crianças e jovens também, oriundos da África. E se quiserem ir para uma casa de acolhimento e proteção, são casas confidenciais, de localização confidencial e com um regulamento que elas aceitam, que as vítimas aceitam. Há algumas limitações ao princípio, em termos de contactos, com o exterior tem que se garantir que as vítimas não retomam o contacto com os agressores, não é? E depois com a equipa multidisciplinar que cada casa tem, é construído um projeto de vida de acordo com aquilo que é a vontade da própria vítima. Se quer ir tirar uma formação, se quer continuar os estudos, se quer ir trabalhar, é traçado o projeto de vida e começa-se a trabalhar este projeto de vida em conjunto com a própria vítima até ela se conseguir novamente autonomizar. Passa muito por trabalhar com ela, quem é este agressor, quais é que são as consequências de voltar a contactar com ele, de que forma é que ele pode tentar manipulá-la, não é? Trabalhar um bocadinho as fragilidades para ela perceber que não se vai revitimizar. E este trabalho é sempre um bocadinho de técnico com cada vítima, especificamente com o perfil de cada vítima, para tentar que depois não exista outra revitimização e que a pessoa não vá novamente para uma rede de tráfico de seres humanos. Nós já apoiamos pessoas que, no processo de apoio, as famílias sofreram consequências deste apoio, não é? Porque é impossível controlar-se tudo, não é? E é preciso haver também aqui uma dinâmica internacional entre a polícia para conseguirmos estar atentos a tudo. Tem a ver controlá-las através do medo, através da família, fisicamente também acontece, mas com o evoluir da nossa sociedade e das tecnologias, aquilo que se vê era o que antigamente era controlado fisicamente através de correntes, né, que nós vemos as campanhas, tem muito a ver com aquela bola de ferro dos presos e com as correntes e cadeados. Esses cadeados e essas correntes desfizeram-se e transformaram-se em GPS, em tirar os documentos para ela não conseguir viajar, em ameaças, ou seja, não há a liberdade física elas têm, né? A liberdade que elas não têm é o que são ameaçadas, o que são amedrontadas, de forma que não se conseguem libertar de forma alguma. Às vezes as pessoas têm que voltar para onde estavam, mantêm-se um bocadinho mais tempo para garantir que o apoio é ela, mais as outras vítimas todas que lá estão e que é em segurança. Porque se for uma retirada imediata, o que acontece é que conseguimos chegar a essa, mas a rede reorganiza-se e não conseguimos chegar a mais ninguém. Quando são crianças e jovens, é imediato, não há outra maneira de fazer as coisas. Mas quando são mulheres adultas, muitas vezes temos em conjunto com ela que estudar e sempre também em conjunto com a polícia. A polícia trabalha em conjunto connosco. Normalmente nós conseguimos que as vítimas percebam a vantagem de denunciar à polícia. E depois trabalhamos todos em conjunto a melhor maneira dessa pessoa conseguir voltar um bocadinho a ter controle na própria vida. Os casos de exploração laboral são muito mais homogéneos, se calhar, ou seja, passam-se mais ou menos todos da mesma maneira. São homens que são recrutados no país de origem, com uma promessa de que vêm trabalhar para Portugal e ganhar bem. Muitas vezes até pagam a própria viagem do próprio bolso, eles pagam a viagem e chegam cá já com uma dívida. A dívida é outro dos grandes indícios do tráfico de seres humanos. Quando as vítimas nos dizem que têm uma dívida, é quase certo que aquilo é um caso de tráfico de seres humanos. Que é tal coisa que a pessoa vem para trabalhar e dizem que asseguram alojamento, viagem e comida. E depois quando cá chegam, afinal asseguram, mas agora tens uma dívida de 10 mil euros comigo. E as pessoas ainda sentem muito a questão da honra de pagar a dívida. Ainda que aquilo não esteja escrito em lado nenhum, ainda que não haja nenhum contrato a dizer aquilo, as pessoas têm mais dificuldade em pedir ajuda enquanto têm uma dívida. Ainda pesa na consciência das pessoas o facto de terem uma dívida, ainda que essa dívida não corresponda minimamente à realidade, porque não foi aquilo que foi acordado. Já nem passam pelos transportes normais, né? Se vindo de leste, não vêm pelas empresas ditas que nós estamos à espera em que cheguem de caminhonetes, sei lá, a Sete Rios, não, já são empresas privadas que vêm diretamente desse país e que os deixam já perto da área de exploração, normalmente no Alentejo, não é? E depois nessa zona vão carrinhas mais pequeninas buscá-los.
e levam-nos para o local de exploração. As descrições também são muito similares, em que é uma casa que tem condições para lá estarem 10 pessoas, estão lá 50. Quando eles chegam, percebem logo que os outros já não estão em boas condições, há uma grande rotatividade e depois tem a ver com aquilo que a pessoa aguenta, não é? Há pessoas que aguentam 3 dias, o que é uma grande dificuldade para nós enquanto equipe e para a polícia. Depois, como é que nós vamos provar que isto era um caso de exploração laboral, só lá teve 3 dias, mas quer dizer, aquela pessoa se calhar somou 1 mais 1 mais 1 mais 1 e chegou logo à conclusão antes de ser explorada. E há pessoas que aguentam 2, 3 semanas. Hoje em dia já não há grandes ameaças físicas, porque eles já estão a lucrar se as pessoas trabalharem 2 semanas e desistirem de estar aqui porque não ganharam nada, também não gastaram, porque eles não pagaram absolutamente nada, as pessoas têm que se virar com o que têm que arranjar comida, água, as necessidades básicas têm que ser comatadas pelas próprias. As pessoas fartam-se, veem que dali não vem nada e voltam para o país de origem. Seja com a nossa ajuda, seja com a ajuda só da OIM, seja por meio próprio, que telefonam à família de alguma forma e conseguem voltar, porque elas não estão muitas vezes presas ou sem documentos, têm se calhar a dívida, mas fisicamente muitas vezes nem sabem quem é que são os exploradores. Mantêm-se naquela vida enquanto aguentam e depois vêm embora. E sabem que quando forem embora já estão a vir mais outros autocarros com mais 80. Por isso, se nós formos ver e fazer as contas, sem eles fazerem nada, sem grandes ameaças, só o facto de virem, para já os autocarros vêm sobrelotados, as pessoas pagam do bolso delas X para virem para Portugal. Só esse autocarro já está a dar lucro. Dá para pagar o autocarro mais lucro, não é? Chegam cá, ainda trabalham à borla nem que seja 3 dias e depois voltam se eles pagarem nada, eles têm assim pessoas a trabalhar sem pagarem nada a ninguém. E são empresas que subcontratam. Ou seja, muitas vezes não é o dono da quinta que tem a noção que isto está a ocorrer. Não é? Ele subcontrata uma pessoa, que subcontrata uma empresa, que subcontrata esta, que diz que vai lá meter 5 trabalhadores e no final só esta última é que é a criminosa, não é? Os outros todos, se calhar, pouco têm noção do que é que se está a passar. Por isso é muito difícil de chegar até ao crime.